Então, meus amores, agora nós vamos falar sobre o financiamento da educação brasileira. Dentro desse aspecto, nós vamos iniciar falando sobre o financiamento do Fundeb, né, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Assim sendo, temos o seguinte: por que o Fundeb? Então, o Fundeb ele surge justamente para assegurar um mecanismo de financiamento que promova a inclusão socioeducacional no âmbito de toda a educação brasileira. Então, ela visa, ser justamente esse mecanismo, esse fundo de financiamento para promover a inclusão socioeducacional de todos dentro do âmbito da educação básica, porque antes nós tínhamos só o Fundef, que era um fundo de manutenção apenas para o ensino fundamental. Mas com o Fundeb, passa-se então toda a educação básica a ser financiada, desde a educação infantil até o ensino médio. O que é o Fundeb? O Fundeb é justamente um fundo especial de financiamento da educação básica, de natureza contábil e de âmbito estadual com vigência, recursos financeiros compostos de recursos dos próprios estados e municípios, complementados pela União, quando for o caso, beneficiários, parâmetros e mecanismos operacionais definidos em legislação específica. Então, os estados e municípios vão estar diretamente nesse financiamento, mas caso esse financiamento não dê, para financiar toda a educação básica, tem-se então a complementação da União para tal feito. Então, natureza contábil. Então, esta natureza contábil, ela significa o quê? Significa justamente que seus recursos são repassados automaticamente aos estados e municípios, de acordo com coeficientes de distribuição estabelecidos e publicados previamente. As receitas e despesas, por sua vez, deverão está prevista no orçamento e a execução contabilizada de forma específica para esta área educacional. Vamos então conhecer as características do Fundeb. São recursos distribuídos com base no número de alunos da educação básica matriculados nos respectivos âmbitos de educação prioritária, repasse automático de recursos e também vigências de 14 anos a partir de 1º de janeiro de 2007 até 31 de 12 de 2020. Concorrer para a universalização da educação básica, para dar acesso a todos, a educação básica, promovendo, então, a equidade é um dos principais objetivos e ainda melhorar a qualidade do ensino e valorizar os profissionais da educação, que foi justamente a criação do piso salarial nacional. Então, é isso aí, o objetivo do Fundeb, só repetindo novamente, para que fique bastante claro, é concorrer para a universalização da educação básica, promover a equidade, melhorar a qualidade do ensino e valorizar os profissionais da educação, através da criação do piso salarial nacional. Então, o Fundeb ele tem sua base legal, de vigência plurianual, que foi a criação da emenda constitucional número 53, de 19 de 12 de 2006 e regulamentada pela lei número
11.494, de 20 de 6 de 2007. Composição do Fundeb, né? Aí temos aqui a escala de implantação do Fundeb, juntamente com seus recursos previstos. 2007, nós vamos ter dos estados e municípios fontes do Fundef, 16,66%, dos estados e municípios novas fontes, 6,666%, e complemento da União, 2,0 bilhões. Aí nós vamos ter 2008 também, 18,33%, 13,33% e 3 bilhões. E vamos ter 2009, né, também dos estados e municípios, 20%, dos estados e municípios novas fontes, 20%, e complementação da União, 4,5 bilhões. Do quarto ao 14º ano, 20%, dos estados e municípios fontes do Fundef, e dos estados e municípios novas fontes, 20% também, e complementação da União, 10%. Montante da contribuição dos estados e municípios. Composição, ainda dentro dessa questão da composição do Fundeb, vamos ter 20% dos principais impostos e transferência dos estados e municípios. Nós temos, então, para essa composição, fontes do Fundef, que é o Fundo de Participação dos Estados, FPE, Fundo de Participação dos Municípios, FPM, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às importações. E vamos ter também a desoneração das exportações prevista na Lei Complementar, número 87/96, Lei Candir. E novas fontes, aí vamos ter o imposto de prioridade de veículos, né, automotores, IPVA, imposto de transmissão de causa, mortes e doações, cota, parte municipal do imposto territorial rural. Ainda temos, dentro desse aspecto do financiamento, os dispositivos de transparência. Dentro dessa questão dos dispositivos relacionados à transparência, nós vamos ter o repasse dos recursos do Fundeb automático, feito em conta única e específica de cada município e cada estado. Aí nós vamos ter aqui, né, o caput do artigo 17 da Lei número 11.494, de 20 de 6 de 2007. Repasses mensais, recursos originários do FPE, FPM e IPESP, decenalmente, dia 10, 20 e 30 do mês. Recursos originários do IPVA, ITC, MD e ISMS, semanalmente. Recursos originários do ITR, variável, complementação da União, mensalmente, o último dia do mês. Desoneração das exportações, que é justamente mensalmente, ou seja, final do mês. Das distribuição dos recursos do Fundeb, artigo 8 a 11. Com base no número de alunos matriculados na rede de educação básica pública presencial, observada a seguinte escala de inclusão: ensino fundamental regular e especial, todos os alunos a partir de 2007, educação infantil, ensino médio e EJA, né? 1/3 dos alunos em 2007, 2/3 em 2008 e a sua totalidade, né? Que é 3/3 de 2009 em diante, até os dias atuais. Essas matrículas são apuradas pelo censo escolar realizado pelo INEP e MEC. Distribuição dos recursos do Fundeb.
Então, com relação à distribuição dos recursos do Fundeb, ainda no artigo 8º a 11, temos o seguinte: para efeito de distribuição, também serão consideradas as matrículas das entidades comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público que ofereçam creche, artigo 8º, parágrafo 1º, pré-escola, né? Artigo 8º, parágrafo 3º, por um prazo de 4 anos. E educação especial, artigo 8º, parágrafo 4º. Contudo, a lei estabeleceu critérios para admissão dessas matrículas. Estes critérios estão listados no parágrafo 2º do artigo 8º. Garantia da exatidão dos dados do censo escolar. Então, essa garantia, né, do que seria exato, dos dados do censo escolar, nós vamos ter o seguinte: municípios, estados e Distrito Federal são responsáveis pelos dados fornecidos na garantia desse censo escolar de maneira eficaz. Informações falsas acarretam sanções administrativas, civis ou penais. Tem que ser realmente informações verdadeiras, sob pena, né, de ter sanções administrativas, civis ou penais. Irregularidades são encaminhadas ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Então, o censo escolar ele tem que ser algo verídico, sem alterações. Parâmetros apoiados eram garantias asseguradas pelo Fundeb. Aliás, parâmetros apoiados em garantias asseguradas pelo Fundeb. Nós vamos ter, dentro desses parâmetros, o valor por aluno ano do Fundeb em cada estado, Distrito Federal, não pode ser no âmbito do ensino fundamental inferior ao verificado no Fundef de 2006, artigo 32, o valor mínimo nacional por aluno ano do Fundeb não pode ser no âmbito do ensino fundamental inferior ou verificado no Fundef de 2006, artigo 33. A educação de jovens e adultos poderá ser apropriado o máximo de 15% do fundo. Artigo 11. Assim, nós vamos ter o seguinte: a utilização dos recursos do Fundeb, 100% será para a educação básica pública, né? Porque Fundeb já fala, né? É o Fundo de Manutenção para a Educação Básica, observada a responsabilidade e atuação do ente governamental. Mínimo de 40% remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica. Então, desse 100% mínimo, né, de 60% vão ser destinados para a remuneração dos professores, que é, então, remuneração profissional do magistério em efetivo exercício. Máximo de 40%, outras ações justamente da manutenção e desenvolvimento do ensino. Tudo isso, né, são os artigos 70 a 71 da Lei de Diretrizes e Base da Educação, número da Lei 9.394/96. Utilização dos recursos do Fundeb. Então, esses recursos são utilizados na modalidade regular especial ou de jovens e adultos, duração ensino de 8 ou 9 anos, idade dos alunos, crianças, jovens ou adultos, turno de atendimento matutino ou vespertino ou noturno, localização da escola, zona urbana, rural, área indígena ou quilombola. Então, no próximo slide, daremos continuidade a nossos estudos.